boa tarde, eu sou o Enzo de Tarso Soliveira e hoje a gente vai ver qual a influência dos alimentos que a gente consome diariamente. Então, o primeiro tipo de alimento que a gente vai falar é o dos carboidratos. Então, vamos lá. Os carboidratos, eles possuem a função de fornecer energia para as nossas células. Eles também podem participar da estrutura das células e também da estrutura do DNA. Os carboidratos possuem 3 grupos principais, que são eles: os monossacarídeos, que contêm a glicose, a galactose e a frutose; os disacarídeos, que contêm a maltose, a sacarose e a lactose; e por último a gente tem os polissacarídeos, que são eles o amido, o glicogênio, a celulose e a quitina. Esse milho que a gente está vendo aqui do lado, por exemplo, ele possui como seus carboidratos o amido e a celulose. O amido e a celulose, eles são carboidratos que participam mais na composição dos vegetais. Por isso que eles estão presentes no milho. Então, próximos alimentos que a gente vai falar aqui são os lipídios. Vamos lá. A função principal dos lipídios é ser a reserva de energia do nosso corpo. Eles também armazenam a gordura no nosso corpo e podem nos proteger de choques mecânicos. Outra característica é que eles podem servir de isolamento térmico em animais de clima frio. Vale ressaltar também que eles podem servir de constituição para hormônios e vitaminas. Dentro dos lipídios, a gente tem os glicerídeos. E dentro dos glicerídeos, a gente tem 2 tipos que vale a gente abordar aqui, que são eles os óleos e as gorduras. Os óleos, eles possuem, por exemplo, esses óleos aqui e a margarina. Nas gorduras a gente pode ver que tem o chocolate, a carne, o leite, o queijo, entre outras coisas. A diferença que a gente pode notar é que os óleos eles são derivados dos vegetais, enquanto que as gorduras eles são derivados dos animais. Então, por esse motivo a gente poderia dizer que os óleos eles são mais saudáveis que as gorduras. Agora vamos falar das proteínas. As proteínas, elas determinam a forma e a estrutura das células e coordenam quase todos os processos vitais. As funções das proteínas são específicas a cada uma delas e permitem à célula manter sua integridade, defender-se de agentes externos, reparar danos, controlar e regular funções celulares e etc. Então a gente pode ver que as proteínas elas são importantes mesmo para o nosso organismo, pois elas vão reparar algum machucado se você se ferir, elas vão criar glóbulos brancos para defender a gente de doenças, entre outras coisas. Algo ruim que pode ocorrer entre as proteínas é a desnaturação proteica, que vai afetar muito na função das proteínas, pois nela a gente tem o rompimento das interações intermoleculares, a perda de estrutura das proteínas e perda total da função da proteína. A desnaturação proteica ela ocorre devido a variações de temperatura e mudanças de pH. Por último, a gente vai falar aqui das vitaminas. As vitaminas são compostos orgânicos que são encontrados nos alimentos. Elas têm a função de regular o nosso organismo. Portanto, elas participam de várias atividades das células no nosso corpo. Essa laranja aqui do lado, por exemplo, ela é composta por vitamina C, que é a vitamina responsável por formar algumas estruturas no nosso corpo, como os nossos dentes, os nossos ossos, os nossos tecidos conjuntivos, etc. Bem, chegamos ao final dessa videoaula, podemos dizer assim, e eu espero que
tenhamos aprendido mais sobre a influência que os alimentos têm sobre o nosso corpo. Então, até mais.